Olá, boa tarde, Luana, seja bem-vinda à nossa live. Estamos iniciando agora. Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula. Iniciamos ontem a nossa live, nossa quarentena de lives. Ontem nós tivemos o tema do aborto. Colocamos como discussão o tema aborto ou direitos sexuais e reprodutivos. E hoje nós vamos trazer uma outra temática. A temática que nós vamos trazer hoje é a seguinte: os espaços de lazer na periferia. Como conciliar, como conciliar diversão e segurança. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Para trabalhar esse tema, nós sempre precisamos pegar um contexto social, algo que tenha sido notícia recentemente. Sempre bom nós nos basearmos a partir disso. Então, o tema que eu quero trazer como base, como plano de fundo, é o seguinte. Lembrando que ontem, por exemplo, na nossa live, qual que foi o plano de fundo que nós utilizamos, né? Nós pegamos como plano de fundo a ideia, o fato lá da garota de 10 anos que havia sofrido estupro e depois a equipe médica fez o aborto sobre ela. Hoje eu quero trazer um outro plano de fundo em relação a este tema. É um tema não tão recente, mas eu acredito que as problemáticas que ele apresenta ainda são atuais. Ano passado, em dezembro do ano passado, houve um fato que teve muita repercussão na mídia. Um fato que aconteceu na cidade de São Paulo, dentro da comunidade de Paraisópolis. Estou usando o termo comunidade. Durante muito tempo nós usamos como termo para se referir à comunidade o termo favela. O termo favela, de uns tempos para cá, ele foi ficando... Boa noite, Bruno. Esse tema ele foi ficando cada vez mais desgastado e um tanto pejorativo. Então, hoje em dia, a gente evita de usar o termo favela. Claro que isso é uma linguagem tida como do politicamente correto e passou a se chamar as favelas de comunidade. Então, seja favela ou comunidade, esse fato aconteceu lá em Paraisópolis, que ocorreu o seguinte, lá em dezembro do ano passado. Estava acontecendo um baile funk naquela região e havia uma operação policial naquele local, chamada de Pancadão. Essa operação policial, o que aconteceu? Dois homens montados em uma moto passaram atirando na polícia e a polícia foi reagir. E aí esses dois indivíduos que estavam montados nessa moto, eles entraram no meio do baile funk, a polícia foi perseguindo eles e houve ali toda uma confusão. Era um baile funk onde tinha ali mais de 5 mil pessoas, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não tinham para onde correr e, como favela, o que aconteceu, né? Essas pessoas entraram numa viela, num beco, e ali elas ficaram encurraladas e no fim 9 pessoas morreram pisoteadas. Quando este fato aconteceu, ficou aí a grande indagação no ar. De quem era a culpa deste fato? Seria os policiais os culpados? Porque diante dessa situação aconteceu muita coisa, houve troca de tiro, a polícia alega que eles também foram violentados porque começaram a tacar pedra, paus na polícia, a polícia reagiu com tiro, outras pessoas correram e no fim 9 pessoas morreram pisoteadas, encurraladas em um beco. E isso no meio de um baile funk. Então isso aconteceu em dezembro do ano passado. Então vamos pegar esse fato e trazê-lo para o nosso contexto atual, ok? Nesse contexto em que nós estamos da pandemia, o que acontece, né? Como que nós vamos falar em diversão, em lazer no meio de uma pandemia? Como que nós vamos falar de diversão, de lazer no meio de uma pandemia e falar disso
na periferia. Então, sempre é importante nós pensarmos em relação a isso. Não tem como nós dizermos com precisão qual será o tema do Enem. Mas, como eu mostrei isso para vocês ontem, qualquer que venha a ser o tema a ser trabalhado no Enem, nós já sabemos que de uma forma ou outra ele vai resvalar na questão da pandemia. Então, eu sempre vou trazer aqui as temáticas para vocês, as problemáticas, e relacionar junto com este tema da pandemia. Então, vamos pensar nessa questão de periferia, de diversão, de lazer num contexto da pandemia. Como será que vivem neste momento os jovens de uma classe média alta e os jovens de uma periferia? Os jovens de uma classe média alta têm um pouco mais de liberdade em relação à pandemia, vamos pensar assim. Vamos pensar que muitos deles já moram em condomínios fechados, em apartamentos, eles estão ali já com uma certa segurança. Na casa em que eles moram, certamente vai ter internet, vai ter banda larga, vai ter internet fibra, vai ter TV a cabo, vai ter uma cama aconchegante para ele dormir, vai ter alimentação e talvez não morem tantas pessoas na mesma casa ou mesmo que se morar, cada um consegue repousar ali de maneira cômoda para todos os moradores da casa. Isso numa classe média alta. Ele tem uma noção menor do que seja exatamente estar em solidão, justamente porque, ainda que ele não encontre ninguém fisicamente, ele pode ter esse contato por meio virtual. Agora vamos pensar o jovem da classe média baixa. Aquele jovem que mora numa periferia muito distante, que mora numa comunidade de morro, vulgo favela. Como é que ele está se divertindo neste momento? Como será que está a casa dele neste momento? Será que a casa em que ele mora ali, está só ele naquela casa ali? Será que ele está conseguindo fazer isolamento social naquela casa ali? Porque muitas vezes este jovem que é da favela, ele já mora numa casa ali em que tem muitas pessoas morando ali com ele. Então, a recomendação de saúde é o quê? Fique em casa. Mas será que este jovem da periferia que está ficando em casa, ele vai conseguir ficar em casa sem se aglomerar com as outras pessoas? Então é isso que nós temos que colocar em questão aqui agora. Por que eu estou falando tudo isso? Lembra que o nosso tema central os espaços de lazer na periferia, como conciliar diversão e segurança. Até então, nós estávamos pensando a segurança apenas na questão de enfrentamento da violência, desses riscos aí. E aí, o que acontece? Agora a gente precisa ainda desse jovem que está ali dentro da favela e se aglomerando com as pessoas que estão ali morando junto com ele. Então, o que vai acontecer agora? Por que eu estou falando disso tudo para vocês? Porque vocês já viram recentemente que ocorreram, mesmo em meio à pandemia, ocorreu o quê? Ocorreram bailes funks dentro dessas comunidades, né? O indivíduo organiza um baile funk, manda para as pessoas por WhatsApp, e aí as pessoas se aglomeram sem máscara, sem cuidados com a saúde e etc. Aí que entra a nossa questão, né? E além disso que o Bruno está falando, né? Daquele que vai sair para trabalhar e ao sair para trabalhar vai correr o mesmo risco, e aí ele vai poder voltar para casa e ainda contaminar os que ali estão. Mas aí, o que acontece? Vamos voltar lá no nosso primeiro caso lá, que eu estava falando para vocês, do caso de Paraisópolis. O que era interessante naquela história ali? Aí a gente precisa entender primeiramente
qual que é o contexto da favela de Paraisópolis? Ela é uma favela que ela tem um diferencial em relação às demais favelas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Porque quando nós pensamos favela, nós temos que pensar a favela na sua origem, né? Como que ela surge. E como que ela surge? Ela surge, como que ela surgiu, melhor dizendo. Como que ela surgiu, né? Ela surgiu bem lá, logo após o processo de escravidão, o processo de libertação dos escravos, que eles não tinham para onde ir, e com isso começaram a construir suas casas no morro, né? Eles não tinham acesso a emprego, não tinham acesso à escola, e aí começaram a fazer ocupações ilegais, e claro que isso depois foi se expandindo para outras etnias. Mas na favela de Paraisópolis, como que ela se originou? Ela era um loteamento, ela era um espaço ali, uma área muito grande, um loteamento que era para vender terrenos para que as pessoas construíssem as suas casas. Mas, como era uma área muito grande ali, o que aconteceu? Logo quando os empreendedores tentaram ali vender os primeiros terrenos daquela localidade ali, começaram a ter problema, porque tinha córrego ali no meio, tinha muitos desníveis no terreno, então aquilo ali não funcionava muito. Então tiveram problema logo no começo, nas primeiras tentativas de venda de terreno. Então logo se desistiu de vender aqueles terrenos ali e ficou a área ali desocupada, e moradores começaram então a ocupar aquela área. Lembre-se disso, que nós estamos falando de uma São Paulo de há muitas décadas atrás, né? Não muitas, né? Mas algumas décadas atrás, década de 60, década de 70, e ali, quando aquelas pessoas começaram a ocupar essa área de Paraisópolis, o que aconteceu ali? Estava sendo construído o estádio do Morumbi, estava sendo construído o Hospital Albert Einstein, então via muita gente de fora, muita gente de Minas Gerais, de estados nordestinos, muita gente de outros estados ocupar ali aquela região ali, e aí foram construindo suas casas. Uma pessoa construía uma casa, construía um barraco, alugava para outro, vendia, e aquilo ali foi tomando uma vasta área. Resultado, a favela de Paraisópolis, ela está situada na zona sul de São Paulo, que é considerada uma área nobre. Então, normalmente, as favelas elas ficam afastadas do grande centro. Porém, isso não é o que ocorre com a favela de Paraisópolis, que está do lado de uma área nobre de São Paulo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos voltar lá no foco do nosso tema, que são os espaços de lazer na periferia. Então, lembrando desse fato que eu mencionei lá no começo, das pessoas que foram mortas, pisoteadas no meio de um baile funk. Talvez a gente possa olhar com complacência para um fato como esse e pensar assim, nossa, mas são apenas jovens da favela se divertindo. O que ocorre nesse fato? Das 9 pessoas que morreram pisoteadas ali naquele local ali, nenhuma delas era moradora da favela. Todos eram moradores da Zona Sul. E dentre essas vítimas, havia ali um garoto de 14 anos. Então, o que a gente para e pensa em relação a isso? Então, se a favela é para ser... se a diversão na favela, se o baile funk é para ser uma diversão da favela, por que pessoas de fora, de outras regiões da cidade, vão para a favela para ver o baile funk? Aí que fica a questão. O que tem ali no baile funk? Quando o funk brasileiro, o funk carioca, o funk paulista começou a aparecer na mídia, ele sempre começou a aparecer de uma maneira assim muito escrachada, né? Muito marginalizada. Por quê? Né? Porque o funk sempre apareceu com letras contendo palavrão, sempre teve essa questão dessa objetificação da mulher, muita sensualidade, uma quase nudez, muita incitação ao sexo propriamente dito, e isso sempre
foi visto com maus olhos por parte da sociedade e é visto até hoje. Claro que há alguma razão nas críticas que se faz ao funk. E aí o que acontece hoje em dia, né? Há grupos da sociedade que tentam ver o funk de uma outra maneira, né? Porque o funk seria o quê? O empoderamento do sujeito que está na favela, né? Então ele fala da criminalidade, ele fala do tráfico, ele fala da arma, ele fala do sexo ali nas suas letras ali, porque aquilo ali é a realidade da favela. Então o funk hoje em dia, há um grupo da sociedade que tenta ver o funk como uma resistência do morador da favela. E a própria construção da mulher dentro da letra de funk, que sempre foi vista de uma maneira pejorativa, passa a ser visto por alguns grupos da sociedade como uma maneira positiva. Não, essa mulher, ela está falando do próprio corpo, ela está falando da própria relação sexual, porque ela se sente empoderada, porque ela se sente feliz assim, ela tem esse direito. Enfim, então cada um aí que entra naquilo que eu sempre falo para vocês. Eu não quero aqui firmar a minha opinião em relação a nada. Eu quero sempre fazer você pensar, fazer você refletir. Então, por que nós estamos falando do funk? Porque nós estamos falando dos espaços de lazer na periferia. Estamos pegando como plano de fundo esse caso que aconteceu na favela de Paraisópolis, que 9 pessoas morreram pisoteadas. Então, o que vai haver de lazer na periferia? Então, se a gente olhar para as comunidades periféricas, nós vamos ver que uma das formas de lazer na periferia, para muitas pessoas, vai ser justamente o baile funk, né? Principalmente se a gente pensar nas questões de favela. E aí, qual que é o problema do baile funk? Né? Porque quem não se sente à vontade, né, com aquilo que o baile funk produz, dessa questão da exposição da mulher, das letras que contêm um palavrão, enfim, quem não gosta de nada disso, simplesmente não vai. Mas o que acontece na favela? Como nesse caso da favela de Paraisópolis, nesse baile funk aí. O baile funk, muitas vezes, ele não tem um dono, né? Ele vai acontecendo quase que espontaneamente, quase que organicamente, né? Um sujeito chega na porta de uma casa onde tem um amigo dele ali, ele vai, liga ali o som alto, as meninas começam a aparecer, um outro chega com um carro e vai chegando e aquilo ali vai surgindo ali uma aglomeração, né? E isso muitas vezes numa via que é pública. Então isso vai incomodar os vizinhos, né? E fora isso, o baile funk, o que vai acontecer com ele? Ele não vai captar pessoas apenas por conta da música, né? Por mais que ela tenha tudo isso, que ela fale de sexo, que ela fale da criminalidade, das letras com palavrão e etc. Dentro do baile funk, muitas pessoas vão ao baile funk não somente por causa do funk, mas vão lá porque estão muitas vezes em busca da droga que pode haver ali, outros que estão em busca do sexo fácil, então tudo isso vai acontecer ali. Não que isso não aconteça em outros tipos de balada, não aconteça numa balada de rock, não aconteça numa balada sertaneja, não que isso não aconteça em outros lugares. Isso não é exclusividade do funk em si. Mas no caso aí do baile funk que vai acontecendo nas comunidades, o que vai acontecer ali muitas vezes? Como o baile funk não tem dono, quando acontece um caso como esse, de 9 pessoas terem sido mortas, pisoteadas, não aparece ali um responsável por aquilo ali. Porque se isso acontece dentro de uma boate, vai ter ali uma série de implicações para o dono daquela boate ali. Vão perguntar a ele, mas como que entrou pessoas armadas aqui? Como que entrou um menor? Como que entrou gente com droga aqui? Então, vai ter ali uma série de coisas relacionadas. No caso de um evento que é feito em via pública com mais de 5 mil pessoas, em que ninguém controla a entrada dessas pessoas, fica difícil ter ali um controle do que está acontecendo ali. Então, aí entra aquela pergunta que nós falamos ali. Como conciliar diversão e segurança? Então, para muitas pessoas, o baile funk é uma forma de diversão.
Ok, mas como as pessoas poderão se divertir num baile funk e ter segurança, uma vez que não há um responsável para tomar conta daquilo ali, alguém que diga ali, eu era o responsável por essa festa, eu permiti que esses menores entrassem, eu permiti que a droga entrasse, não vai ter um responsável para isso. Aí que fica a pergunta, voltando mais uma vez àquela provocação que eu fiz, né? Das 9 pessoas que morreram lá na favela de Paraisópolis, e nenhuma delas era moradora da favela, fica a grande pergunta aí. O funk é uma diversão da favela? Então, porque muitas vezes o que acontece na favela, né? Muito se fala que a droga que é vendida na favela, muitas vezes ela não está abastecendo a favela, está abastecendo a Zona Sul, está abastecendo os mais ricos. Então, será que isso também não pode estar ocorrendo com o funk? Que se diz que tem essa ideia, isso é uma provocação que eu estou fazendo. Então, tem essa ideia de que o funk é um movimento de resistência, é um movimento da favela, do empoderamento do jovem. Por quê que tantas pessoas de fora da favela vêm para ver o baile funk? Né? Ou será que nós podemos pensar que justamente pelo fato de pessoas de fora da favela estarem vindo ao baile funk, isso é um empoderamento da favela? Um empoderamento do morador da favela? Fica a questão. E aí, outra pergunta que talvez você possa pensar é a seguinte: nós estamos falando de lazer na periferia, como conciliar diversão e segurança, mas é só o funk que é o lazer, que é a diversão da favela? Não. Ou pelo menos não deveria. Porque se nós pensarmos então nessa questão de que ocorreu aí na favela de Paraisópolis, em muitas outras favelas, a principal diversão é o baile funk, por que tantas pessoas vão ao baile funk? Porque muitas vezes talvez não existam ali outras opções de lazer. E é aí que a gente começa então a pensar num tema de redação de Enem, pensando principalmente ali na questão da proposta de intervenção. O que poderia ser feito como lazer, como diversão, como cultura na favela? Porque quando a gente vai pesquisar sobre a favela de Paraisópolis, o que a gente vê? Que ali ela se desenvolveu estruturalmente no que se refere à arquitetura, muitas casas ali foram legalizadas, outras não. O serviço de água, luz foi chegando até ali. Já existe escola ali dentro, já existem postos de saúde ali dentro, mas e os outros espaços de cultura? E as praças para se praticar o esporte? E os cursos de teatro? E os cursos de música? E as bibliotecas dentro da favela? Será que existe isso lá? Quando a gente olha para a favela de Paraisópolis, nós vemos que não existe. E eu estou falando... Aí vem uma outra pergunta, né? Uma outra provocação que alguém pode fazer. Mas periferia é só a favela? Evidentemente que não. Então, assim, né? Até quebrando assim, um pouco do protocolo, eu posso falar de periferia porque até hoje eu moro na periferia. Né? A rua que eu moro, inclusive, foi asfaltada há pouco tempo. Então, onde eu estou é periferia. E numa outra região aqui próxima de mim, de onde eu estou aqui em Campo Grande, em uma outra escola que eu trabalho, o que eu sempre verifiquei ali? Que era uma área onde havia os espaços de lazer. Que havia um bom parque, havia vários campos, então assim, lugares onde a pessoa poderia praticar um futebol, um vôlei, a escola da região oferecendo várias possibilidades do jovem poder praticar a arte, poder fazer uma atividade diferenciada, mas mesmo assim, em volta da região havia ali muitos jovens consumindo droga e os parques vazios, as praças vazias, os campos vazios. Então, até que ponto, aí que fica a grande pergunta, né? Até que ponto eu oferecer, o gestor público oferecer para uma região, para uma comunidade, espaços de lazer, isso vai acarretar numa diminuição da violência,
numa diminuição do tráfico, numa diminuição do consumo de droga, né? Então, estou trazendo um exemplo aqui de algo que é real. Então, você pode, então, visualizar isso próximo da onde você está e ver até que ponto isso é verídico, até que ponto os espaços de lazer, os espaços de cultura, os espaços de diversão, eles vão diminuir a violência. Até porque, se, por exemplo, você consegue ali criar uma estrutura de cultura dentro de uma comunidade de favela, quem será que vai participar disso? Será que o jovem que já está na droga, o traficante, aquele que já foi de alguma forma cooptado ali pelo mundo do crime, da criminalidade, será que ele vai deixar o tráfico, ele vai deixar a droga para fazer um curso de teatro, para fazer um curso de violão? Talvez não, ou talvez sim, não se sabe, né? Então, por isso que vem a ideia de que oferecer espaços de lazer, oferecer espaços de cultura dentro das comunidades periféricas, nós temos que pensar isso desde a primeira infância, desde quando existe a criança ali. E isso, de alguma forma, ocorre já, porque dentro das favelas vão aparecer ONGs, vão aparecer instituições, pessoas que, de alguma forma, vão liderar isso ali dentro da favela, dentro da comunidade. Só que, claro que isso não vai suprir. Então, o que é interessante nas favelas e nos bairros periféricos é que elas vão se tornando autossuficientes. Então, por exemplo, aqui na região em que eu moro, né, em outras regiões daqui de Campo Grande, você vai vendo que quando um bairro ele começa a ficar muito populoso, ele passa a se tornar, então, autossuficiente, porque você vai vendo que ali tem tudo. Então, ali você não precisa mais sair do bairro para fazer mais nada, porque ali vai ter o supermercado, ali vai ter a clínica, ali vai ter o dentista, ali vai ter o lugar que vende ração, vai tendo de tudo ali naquela região e aquela pessoa vai ficando ali. Então, na favela, isso também ocorre. Claro que talvez de uma maneira um tanto mais desorganizada. E ali cada vez menos vai ficando a presença do Estado. Então, e muitas vezes por não haver a presença do Estado, que surge ali a figura do traficante, a figura de um líder, né, que muitas vezes, claro que isso não é uma regra, ele pode estar por trás dos bailes funks ali, direto ou indiretamente, uma vez que nós pensarmos que ali vai haver o consumo e a venda de drogas, né? Então, de alguma forma, o tráfico está por trás desse tipo de diversão. E aí que entra a questão de se olhar a polícia ali, que muitas vezes ela pode aparecer ali como uma inimiga dessas pessoas, porque a polícia ali naquele momento ela representa a presença do Estado. Então, e esse Estado oprime ali, de alguma forma, aquela diversão ali, e as pessoas olham com uma certa vontade de querer causar a culpa nas polícias de maneira geral. Então, por exemplo, num caso como esse, né, nós não sabemos exatamente o que aconteceu nesse caso de Paraisópolis que eu relatei aqui no começo, mas houve ali um confronto. Então, assim, a princípio, quando a gente lê as notícias relatadas na época, 2 homens estavam numa moto e atiraram numa polícia. Então, assim, o estopim da confusão começa na criminalidade, começa na bandidagem. Então, assim, por mais que a polícia possa ter reagido de alguma forma virulenta, a gente pode dizer que o desfecho dessas 9 mortes é de responsabilidade exclusiva da polícia? E por que essas pessoas, segundo relatos da polícia, começaram a atacar na polícia pedra, pau? Com qual motivo? Com qual intuito? E aí fica uma outra questão, que aí eu não trago as respostas para vocês, como eu sempre digo, né? Eu sempre deixo as perguntas. Será que quando existe ali uma ronda policial numa comunidade de periferia ali, o que está querendo ser, o que se pretende fazer ali?
é somente oprimir os jovens, na sua maioria negros, pobres, né? Acabar com a diversão deles? Será que é realmente esse intuito de apagar? Será que existe por parte da polícia essa ideia de justamente olhar a favela apenas como uma criminalidade maior? Fica a pergunta, fica a questão no ar aí. Que aí depois nós vamos entrar nisso mais detalhadamente num outro tema, que é justamente falando sobre a questão da violência policial. Mas por enquanto não é este o tema. Por enquanto o que nós queremos falar é justamente dos espaços de lazer na periferia, né? Como conciliar diversão e segurança. Então suponhamos que tenhamos essa temática no Enem, em um vestibular e um concurso. Então esse é o tipo de tema que, se cair, não há como você ser contra isso. Isso não é um tema que dá pra gente mensurar na ideia de ser contra ou ser a favor. Não tem como. Mas o que você tem que pensar? Claro que de alguma maneira você vai abordar esse tema positivamente. Sim, deve haver espaço de lazer e diversão nas comunidades periféricas. Mas como conciliar isso com segurança? Então, vimos aí toda a problemática que existe no baile funk. Então, se a gente começa a pulverizar educação, cultura, esporte em comunidades periféricas, isso diminui a violência? Isso diminui o consumo de droga? Se isso... vamos pensar aqui, hipoteticamente, até utopicamente aqui. Vamos supor que a gente chegue numa comunidade periférica e comece a investir ali naquela região, em cultura, em lazer e esporte, e daqui a pouco começa a haver uma diminuição naqueles jovens ali que querem deixar o tráfico, que querem deixar o crime, que querem deixar o vício. Será que isso é interessante para o tráfico? Será que isso é interessante para o bandido? Porque muitas pessoas querem deixar o crime, o tráfico, mas não conseguem porque elas estão endividadas com a criminalidade, com aquele bandido. E aí, então a gente resolveu o problema da educação, da cultura, do lazer, do esporte, mas aí nós temos um outro problema, que é a questão da segurança. Então, olha como o tema ele é imbricado. Então, se você pensa que sim, deve haver cultura, deve haver lazer nas comunidades periféricas, sim. Aí vem a outra pergunta. Até que ponto isso vai combater a violência e o crime? Se isso combater a violência e o crime, como que a gente vai então enfrentar aquele crime que ainda é residual ali naquela região ali? Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, toda vez que nós temos um tema de redação, um tema do Enem, eu preciso pensá-lo criticamente, preciso pensá-lo amplamente. E, independente de qual seja a minha opinião, eu preciso fazer as perguntas para mim mesmo, como se eu fosse o opositor daquelas ideias que ali estão. Ok? Boa noite, Peterson. Boa noite, Carol. Boa noite, Kelly. Então, estamos chegando praticamente aí 40 minutos de live, ok? Então, que é mais ou menos o tempo que o Instagram permite aí para nós. Então, vamos encerrando aqui. Se alguém, esse momento finalzinho aqui, enquanto o Insta não desliga para nós, se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma discussão sobre esse tema, quiser falar alguma coisa, tá? O momento é aberto. Se não houver mais perguntas, nós vamos encerrando. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, no IGTV. Depois ela vai para o YouTube também. E quem está aí na live agora ou que vai assistir depois, como ela vai ficar salva, se quiser saber mais sobre esse assunto, a cada tema que nós trabalharmos aqui, eu vou preparar
um mini e-book sobre o tema para você ler outros links a respeito, para você aprofundar no assunto e trazer a sua opinião. Ok? Então, muito obrigado a todos que ficaram e todos que divulgaram, compartilharam. E amanhã é sábado, mas mesmo horário, às 18 horas, nós teremos um outro tema. Ok? Muito obrigado, boa noite a todos, boa sexta-feira aí. E bom sábado, mas amanhã às 18 horas nós estamos aqui novamente. Ok? Tchau, tchau. Até mais.